O que está acontecendo agora nos bastidores de Brasília não é apenas mais um capítulo da política brasileira. É um movimento que, se confirmado em toda a sua dimensão, pode redesenhar relações de poder, expor conflitos institucionais e abrir uma disputa que vai muito além de partidos. O que começou como um pedido formal de informações ganhou contornos de tensão entre instituições, levantando questionamentos sobre transparência, autoridade e até onde vai o alcance de cada poder da República. Segundo informações que circulam no meio político, o ministro André Mendonça teria solicitado ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o acesso a dados, registros e documentos ligados ao empresário Daniel Vorcaro e às operações envolvendo o Banco Master. Um pedido que, na prática, não é apenas burocrático. É um gesto que muitos interpretam como tentativa de esclarecer fatos que, até agora, permanecem cercados de versões divergentes. Nos corredores de Brasília, a leitura é clara. Quando um ministro do Supremo pede informações diretamente ao Senado, o movimento não é trivial. Ele sinaliza que há pontos que precisam ser esclarecidos institucionalmente, dentro das regras formais, longe do barulho das redes sociais, mas com impacto direto nelas. Ao mesmo tempo, cresce o debate sobre qual é o limite entre investigação, fiscalização e interferência entre poderes. Há analistas que veem nesse tipo de solicitação um mecanismo legítimo de busca por informações. Outros enxergam um possível choque institucional, alimentado por desconfianças acumuladas ao longo dos últimos anos. E é nesse cenário que surgem as narrativas mais fortes, as interpretações mais inflamadas e também as maiores dúvidas. Parte do debate público passou a questionar se determinados documentos teriam sido pouco explorados, mal esclarecidos ou simplesmente não analisados com a profundidade necessária. Até o momento, essas são discussões políticas, não conclusões oficiais. Mas, em Brasília, muitas vezes o debate antecede as respostas formais. O clima se intensifica porque o país já vive uma fase em que qualquer movimento entre judiciário, legislativo e órgãos de investigação é interpretado como peça de um jogo maior. Um jogo que mistura responsabilidade institucional, pressão política, opinião pública e, principalmente, narrativa. Há também uma escalada retórica no ambiente político. Comentários e comparações fortes passaram a circular no debate, incluindo declarações que tentam ilustrar o nível de pressão existente dentro das estruturas de poder. Esse tipo de linguagem, carregada de impacto, mostra como o ambiente está tensionado e como diferentes grupos tentam traduzir a gravidade do momento para a população. Mas é importante separar o que é investigação oficial do que é disputa de versões. Até agora, o que existe são pedidos, análises em andamento e interpretações políticas. Não há decisões finais que confirmem acusações ou estabeleçam culpabilidades. Ainda assim, o simples fato de esses movimentos estarem acontecendo já é suficiente para provocar reações intensas. Porque, em Brasília, muitas vezes o sinal vale mais do que o ato. Quando uma autoridade pede acesso a documentos, ela está dizendo que quer olhar de perto. E quando se quer olhar de perto, é porque algo ali merece atenção. Isso não significa condenação. Significa escrutínio. E escrutínio, numa democracia, pode ser desconfortável, barulhento e politicamente explosivo. A grande pergunta que começa a surgir é: estamos diante de um procedimento técnico que seguirá seu curso normal ou de mais um capítulo da polarização institucional que marca o Brasil contemporâneo? O histórico recente mostra que qualquer investigação envolvendo figuras de alto escalão rapidamente deixa de ser apenas jurídica e passa a ser também política, midiática e simbólica. Narrativas são construídas em tempo real, antes mesmo de qualquer conclusão. E esse talvez seja o ponto central de toda essa história. Hoje, a informação não espera o processo terminar. Ela corre antes. Disputa espaço. Cria versões. Forma convicções antecipadas. Enquanto isso, dentro das instituições, os ritos continuam. Pedidos são analisados. Documentos são avaliados. Procedimentos seguem regras que, muitas vezes, não acompanham a velocidade da opinião pública. Esse descompasso entre o tempo da justiça e o tempo das redes sociais é o que transforma qualquer investigação em espetáculo político. De um lado, há quem cobre transparência absoluta. De outro, há quem alerte para o risco de transformar processos técnicos em arenas de pressão. No meio disso tudo está a sociedade, tentando entender o que é fato, o que é interpretação e o que é apenas ruído. O que se sabe, com clareza, é que o episódio reacendeu um debate antigo no Brasil: como garantir fiscalização rigorosa sem ultrapassar os limites institucionais? Como investigar com profundidade sem alimentar narrativas de perseguição? Como manter independência entre poderes quando todos estão sob vigilância constante? Essas perguntas ainda não têm respostas definitivas.
E talvez seja justamente por isso que esse caso ganhou tanta repercussão. Porque ele não trata apenas de documentos, nomes ou pedidos formais. Ele toca numa questão maior: a confiança nas instituições. Confiança de que investigações acontecem quando precisam acontecer. Confiança de que informações são analisadas com seriedade. Confiança de que divergências entre autoridades não se transformem em crises permanentes. Brasília é, por natureza, o lugar do conflito político. Mas também deveria ser o lugar da solução institucional. Agora, os próximos passos vão mostrar qual desses caminhos vai prevalecer. Se veremos um processo técnico, silencioso e conclusivo, ou mais um capítulo de tensão que alimenta manchetes, discursos e divisões. O Brasil já assistiu muitas disputas de poder, mas cada nova disputa testa novamente a maturidade das instituições. E é exatamente isso que está em jogo agora. Não apenas quem tem razão, mas como a verdade será construída, investigada e apresentada ao país. Porque, no fim das contas, mais importante do que o embate entre autoridades é a capacidade de o sistema funcionar com equilíbrio, transparência e responsabilidade. A história ainda está em andamento. E, como toda história em Brasília, os bastidores podem ser tão decisivos quanto o palco principal. Se você quer entender o que realmente acontece no poder, precisa olhar além das manchetes. Precisa observar os movimentos, os pedidos formais, os silêncios estratégicos e as respostas que ainda virão. É ali, longe das câmeras, que muitas vezes o rumo do país é definido.